Será que Camões compreenderia o nosso português se ele aterrasse nos dias de hoje? Será que conseguiria perceber aquilo que as pessoas lhe diriam, para lá do susto que iria apanhar se aterrasse aqui? Dificilmente, ou melhor, compreenderia algumas coisas, mas há muitas palavras que não fariam sentido aos ouvidos de alguém que vem do século XVI. E não estou a falar da pronúncia, isso é um problema menor que ele rapidamente resolveria, iria compreender com facilidade depois de se habituar à forma como nós falamos neste outro país que é o presente. O problema são mesmo as palavras. Vou dar alguns exemplos, vou falar da expressão ir à Espanha, sexo antes do casamento e ainda a nossa galáxia. E vou começar com esta última, a nossa galáxia. Não faria sentido a Camões falar da nossa galáxia, não porque a palavra galáxia não existisse já nessa época em várias línguas, não há muitos registros dela em português, mas existia nas línguas europeias, portanto, talvez Camões já conhecesse a palavra, mas a palavra significava apenas a mancha que está no céu, que nós chamamos Via Láctea, que se chamava na altura, ou também poderia ser chamada Caminho de Santiago, chegou a haver esse nome para essa mancha, uma mancha que está no céu. Essa mancha era apenas isso, uma mancha no céu que ninguém sabia muito bem o que era. Só depois é que se começou a compreender que era um conjunto de estrelas, e a esse conjunto de estrelas deu-se o nome galáxia. Também começámos a compreender que o Sol está nessa galáxia, que nós estamos nessa galáxia. E por isso poderíamos, não na altura de Camões, depois, mas poderíamos começar a falar da nossa galáxia. Mas havia aqui um pormenor. Pensava-se que essas estrelas eram todas as estrelas do universo. E por isso a palavra galáxia, na verdade, já depois de Camões, começou a significar o mesmo que universo. Todas as estrelas. No meio dessas estrelas havia umas manchas estranhas que foram fotografadas já no século XIX e só no século XX, ainda não fez, está a fazer agora 100 anos, é que se compreendeu que essas manchas eram, na verdade, outras galáxias e o conceito de a nossa galáxia começou a fazer sentido. Para Camões isto não faria sentido nenhum se nós falássemos da nossa galáxia. Mas claro, isto não é uma expressão que nós usemos no dia a dia, mas há outras que não fariam sentido também para Camões. Por exemplo, sexo antes do casamento. Por que razão é que não faria sentido? Porque a palavra sexo, na altura, queria dizer apenas um grupo de seres humanos. Falar do sexo dos anjos é tentar perceber se os anjos são masculinos ou femininos. É apenas esse o sentido que a palavra tinha. A palavra sexo só começou a ganhar o sentido de atividade, algo que se faz, entre os finais do século XIX e o início do século XX, em francês e em inglês, e depois espalhando-se destas línguas para as outras todas. Portanto, sexo antes do casamento é uma coisa que em português só faz sentido dizer no século XX. Havia outras palavras, havia os palavrões. Camões certamente perceberia muitos dos nossos palavrões, mas não perceberia a palavra sexo com esse sentido tão comum hoje em dia. Quanto a ir à Espanha, para Camões seria um pouco estranho dizer vou à Espanha estando em Lisboa, porque Espanha na altura queria dizer toda a Península Ibérica. Portanto, estar em Portugal e ir à Espanha não faria muito sentido. Portugal, Castela, Aragão e por aí fora eram tudo reinos deste território que era a Espanha. Não era um país. A própria palavra país não era muito usada, praticamente não era usada. Ele nunca diria Portugal é o meu país. Para Camões, Portugal seria a sua, talvez, o seu reino, certamente, talvez a sua nação, embora mesmo esse uso seria difícil. País, enquanto unidade política como é hoje, não era uma palavra muito usada. Portanto, ele não iria compreender Espanha como nós compreendemos, não iria compreender país como nós usamos, não iria compreender sexo, não iria compreender galáxia, não iria compreender, por exemplo, presidente. Não havia nenhum presidente de nenhuma república naquela altura. Havia repúblicas, mas com outros títulos. Isto são só apenas exemplos. Poderíamos continuar pela língua fora e não sei quantas palavras ou não existiam ou tinham sentidos muito diferentes na época de Camões. Por isso, Camões, se aterrasse hoje no nosso país, teria de reaprender português, teria de aprender aquilo que para todos os efeitos era para ele uma nova língua.